Graça e paz, queridos e amados irmãos. O que Atos dos Apóstolos 2 diz para nós? Pois é, eu quero trazer para você aqui, tentar clarear para você o que diz Atos 2. Aqui é a pregação de Pedro, onde Pedro ganha 3.000 almas para Jesus, né? São convertidos, são novos convertidos, né? Aqui nós falamos que geralmente é a fraternidade, né, dos crentes, aonde Pedro prega a perseverança na palavra de Deus, aonde ele traz a comunhão, né, junto com aquele povo, aonde há prodígios e sinais maravilhosos, né, através dos apóstolos, né? Porque Jesus já tinha dito para eles que eles iriam para pregar a palavra de Deus, era a missão deles, e que Jesus iria usá-los, né? O Espírito Santo iria usá-los, né, para fazer grandes prodígios, né, e assim ganhar almas para Jesus, né? E eles também iam de casa em casa, partindo o pão de casa em casa. E esta passagem, para muitos pastores, né, eles querem afirmar aqui que este dividir, né, partir o pão de casa em casa, está falando da ceia do Senhor, não é? E literal, material, que levava o pão e dividia o pão de casa em casa. E na verdade não é isso que a palavra de Deus está dizendo para nós, né? Que é o pão literal, o pão material. Mas eles iam realmente de casa em casa, dividindo o pão, partindo o pão, na verdade, né? O que é partir o pão? Quem é o pão? Eu sou o pão que desci do céu para alimentar, o pão que dá a vida eterna. Quem é o pão que dá a vida eterna? É Jesus. Jesus é o pão que desceu do céu para nos dar a vida eterna. Então aqui os apóstolos, eles partiam o pão de casa em casa. Eles partiam o quê? A palavra. Eles levavam a palavra de casa em casa, não é? Porque Jesus é a verdadeira ceia. Jesus é o pão que desceu do céu, que nos alimenta espiritualmente, não é? Eu estou à porta e bato, Apocalipse 3:20, aquele que abrir a porta eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus está dizendo que espiritualmente, Jesus é o pão que desceu do céu. Então é isto que os apóstolos estão levando, pregando para as pessoas, né? Além da perseverança, além da comunhão, não é? E além de fazer a refeição alegre junto com os irmãos, não é? Então eles também partiam o pão, isto é, partiam a palavra de Deus, não é? E então Atos dos Apóstolos, eles aqui, Pedro em sua pregação, né, que ganhou 3.000 almas, 3.000 pessoas para Jesus, né? Então ele pregava a comunhão, né? Ali os novos convertidos, na verdade, eles dedicavam-se, né, à comunhão, que era reunir-se, né, frequentemente, né, para fortalecer os laços entre si, entre aqueles irmãos, pois a pregação ela estava no começo, ali foi o começo, né, dos apóstolos pregarem a palavra de Deus, né? Ide por todo mundo e pregai a palavra, assim diz a palavra de Deus. E a doutrina, esta doutrina que os apóstolos pregavam, era a verdadeira doutrina de Cristo, que está em Atos dos Apóstolos 2:42. É a verdadeira doutrina. Eles perseveravam na doutrina da palavra de Deus, dos apóstolos, né? Valorizando então o ensino e a orientação espiritual. É o que está falando aqui em Atos 2, né? Também eles pregavam a palavra de Deus levando a partilha. Que partilha é esta, né? Na verdade, existia um forte senso
de comunidade entre os apóstolos, né? Entre aquelas pessoas, entre os novos convertidos, onde na verdade os membros, né, vendiam propriedades, vendiam os seus bens para ajudar aqueles que eram mais necessitados, né? Esta é a verdadeira palavra de Deus. Eu quero trazer aqui para você, muitas das vezes nós deparamos com pessoas nas ruas de manhã, andarilhos, né? Pessoas necessitadas que estão precisando de tomar um café da manhã, comer um pãozinho, e muitas das vezes nós chegamos perto e vamos fazer uma oração para você, hein? E faz a oração é bem-vinda? É bem-vinda, mas naquele momento ele está precisando de coisa material para alimentar o corpo, para que o corpo possa então absorver aquela oração que é o espiritual. Para que possamos estarmos firmes no espiritual, é preciso que estejamos também firmes no corpo material para podermos discernir o que está sendo dito para nós e as orações que nós fazemos. Só um adendo que eu quero fazer aqui em relação que os apóstolos lá, os novos membros, eles que tinham poder aquisitivo, eles vendiam para dividir com aqueles que necessitavam, né? Também eles pregavam alegria e simpatia, né? As refeições eram compartilhadas entre eles, né? Com alegria e com um coração simples, né? E muito firme, né? Refletindo um espírito de gratidão e de união uns para com os outros. Vê se hoje é isso que acontece. É importante buscarmos, não é? O que acontece hoje nas igrejas em que frequentamos? Pesquise aí, irmão. Reflita, busque. Quantos às vezes estão precisando de uma ajuda e nós fingimos não ser com a gente, não é? Olha aí o que é a palavra de Deus verdadeira. É importante. Também a importância desse Atos 2, na pregação de Pedro, e que ele enfatizava a adoração, né? O louvor a Deus, né? Constantemente expressando sua fé e gratidão publicamente, né? Então é importante que nós possamos manifestar a nossa fé publicamente. É isto que em Atos 2 está afirmando para nós na pregação de Pedro, sabe? Que coisa maravilhosa, né? Esta pregação de Pedro tem grandes ensinamentos, né, para nós. O crescimento espiritual, né? Porque esta pregação de Pedro, com todos esses aspectos, ele trazia, né, um crescimento espiritual através de suas ações e valores, né? O senso de crescimento, né, diariamente nos novos convertidos e na comunidade. Esses valores, irmãos, enfatizados a importância da solidariedade, né, da fé, né, ativa e do crescimento espiritual coletivo. Nós precisamos de viver verdadeiramente a palavra de Deus, a ação verdadeira. É isso que Pedro colocou ali. Tanto a ação verdadeira, o partir do pão de casa em casa, que é o partir a palavra de Deus com os irmãos, é o que nós devemos fazer, é o que eu estou tentando fazer aqui com você e com muita alegria, partir o pão com você, levar até você o pão verdadeiro, que é a palavra de Deus verdadeira, e assim podemos também praticarmos diariamente em nossa vida de ação a palavra, essa palavra, e dando um café da manhã, um pão, um almoço, enfim, partindo verdadeiramente aquilo que nós temos com o próximo. É isto que é a palavra de Deus, é isto que Cristo ensinou aos apóstolos e é isto que o apóstolo Pedro e os outros apóstolos estavam praticando. E isto aí é o que queria trazer para você de Atos dos Apóstolos 2, enfatizando que a ceia do Senhor é o próprio Cristo, que o pão que era repartido de casa em casa era a palavra verdadeira de Cristo, não é? E que é o alimento de Jesus. O alimento de Jesus é fazer a vontade do Pai e cumprir as suas obras. Assim é conosco. Por isto,
o convite é: venha, participe desta ceia com o Senhor. Amém? Fiquem todos na paz e que Deus possa falar grandemente na vida de cada um de vocês. Shalom! Se inscreva e dê o seu like.